salve, muito boa tarde, sabadão chegou e hoje tem Clube da Bola. Eu sou Marcelo Cabral, vamos ficar juntos conversando, debatendo e analisando o futebol catarinense até às 3 da tarde. Eu e o time completo de repórteres e comentaristas da RIC TV Record. Hoje não tem ninguém no DM, não tem ninguém dodói, tá todo mundo pra jogo. A Chape na Série A e o Tigre na Série B viram suas situações se complicarem essa semana. Ainda na segunda divisão nacional, o Figueira decepcionou mais uma vez o torcedor jogando no Scarpelli. O Avaí segue com chances, mas deixou o G4. Tem basquete, tem skate, tem vela e, claro, tem a nossa blogueirinha Cacau, também conhecida como Carolina Coraza, conectada e esperando a sua participação. É isso, Cacau, boa tarde. É isso mesmo, Mancha, boa tarde. Eu já estou esperando a sua participação, as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus comentários, opiniões no nosso facebook.com/Clube da Bola RIC. A gente já colocou uma foto lá do nosso time aqui de Floripa e a gente está esperando a sua participação com muitas perguntas, Mancha. Olha, quer mandar uma pergunta pro Fábio, pro Data Fábio? Manda pra cá, você vai aparecer aqui na tela da RIC TV Record, já que eu citei ele. Muito boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha, muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, boa tarde, Carol, né? Olha só, uma semana, aliás, toda semana daqui para frente agora vai ser de muita tensão. Ou tensão pelo lado de cima para conseguir classificação para a Série A, ou tensão pelo lado de baixo contra o rebaixamento. Figueirense, que ainda tem uma mínima chance, depois nós vamos conversar, a Chapecoense na Série A. Então, o que não falta hoje são assuntos, né, para a gente debaterem nesse programa. Vamos começar então com a Série B. Hoje tem CSA e Avaí e a missão havaiana é carimbar esse passaporte para a Série A de 2019. Em tempo de rede social, o torcedor do Avaí usou muita hashtag do tipo a Série A é logo ali, rumo à Série A, mas agora... E tudo mudou depois que apareceu uma macaca embalada. Não é essa. Estou falando do time. A hashtag continua, só que a frase mudou. Fora do G4, que tal? Eu acredito. Já teve momentos do campeonato que a gente estava numa melhor situação, mas por nossa culpa, talvez, né? Jogos que não poderíamos deixar escapar, a gente deixou escapar, mas nada a se lamentar. Se tivesse que escolher uma hashtag, qual seria para esse momento do Avaí? Hashtag vamos subir, Leão. O acesso do Leão já estaria garantido se a equipe não perdesse tantos pontos em casa. Mas eu acho que não é uma questão somente do Avaí. Você vê o Londrina, perdeu 2 pênaltis ali que se eles fazem, eles estavam no G4 e a gente estava fora. Hashtag força time. Mas fora o Avaí tem um aproveitamento que merece respeito. Tenho certeza que a nossa maneira de jogar vai ajudar muito para a gente poder defender e contra-atacar bem. Então já sabe, né? Hashtag vamos subir, Leão. Hashtag vamos subir, Leão. O Cleito falou que o aproveitamento do Avaí é bom fora de casa. Esse jogo é em Alagoas contra o CSA, às 5 da tarde, lá no estádio Rei Pelé. Fábio Machado, Avaí e Fortaleza. A última vez que o Leão entrou em campo foi contra o Fortaleza, mas Rogério Ceni esteve na ilha e colocou sal no caldo de cana manezinho. Temperou com sal. É verdade. Esse jogo era um jogo em que esperava até muita tensão, né? Esperava realmente todas as dificuldades contra o Fortaleza. E o Avaí acabou não definindo a partida, teve a chance, não fez uma boa partida. E é como você falou, acabou coroando aí o belo trabalho do Rogério Ceni, que é mais um treinador que entra aí no hall, né, dos grandes treinadores aí próximo ano. O Santos quer. Ele já recusou aí um convite de São Paulo, já tem um convite para fora, mas é o fruto do seu belo trabalho. A gente tem algumas imagens desse último jogo, última vez que o Leão entrou em campo, na última semana, foi em casa na ressacada. A gente está vendo aí as imagens. O que aconteceu nesse jogo? Por que o gol do Avaí não saiu e o gol do Fortaleza saiu no finalzinho? A festa foi cearense. Na verdade, o Avaí não jogou bem essa partida, é preciso falar. O Avaí apostou muito em lances, muito bicão, né? Muito chute direto da linha defesa para o ataque, sem a bola passar no meio de campo, sem bola trabalhada. O Avaí não teve essa característica. Esperava-se mais. Ah, mas o Avaí teve chance. Teve, mas o Fortaleza também acabou criando muitas chances. Kozlinski fez 2 defesas, teve uma bola que ela parou na trave. Fábio, mas assim, eu ouvi bastante de torcedores falando que o Avaí teve oportunidades, podia ter matado o jogo, mas também a arbitragem
caía alguém do Fortaleza, o árbitro olhava para o Rogério Ceni e dava falta, dava cartão. Isso atrapalhou? Rogério Ceni tem presença ali na área técnica. Tem presença e não é o Avaí. Os clubes catarinenses têm sofrido com a arbitragem. E esse é o detalhe que há 2 semanas o Batistotti esteve com o presidente da Federação Catarinense no Rio para reclamar justamente da arbitragem. Mas assim, tirando um pouco essa questão da arbitragem, as 2 equipes tiveram chances. E num jogo desse difícil, em que a bola não trabalha no meio de campo, em que a bola não fica ali, o Avaí não conseguiu tramar, não conseguiu fazer triangulação, quando você tem a oportunidade, você tem que fazer. E esse gol no final aí, o próprio Geninho depois assumiu. Não era para ter mandado os 2 zagueiros, o Marquinhos Silva e o Ayrton, até porque eles não fizeram nenhum gol ainda de cabeça. Quer dizer, poderia ter garantido um ponto que daria uma certa tranquilidade. Esse é aquele gol, viu, Mancha? É aquele gol da boa fase que eu digo para o Fortaleza. É aquilo quando o ano dá certo, é aquilo quando acaba coroando, aí o Fortaleza foi lá e fez gol. Mas tá aí, ó. Ah, mas o campo estava pesado, o Geninho falou. Peraí, mas estava pesado para os 2 times. Porque o time do Fortaleza trabalhou a bola no meio de campo. Ali com o Romarinho, com o Nenê Bonilha. Eles trabalharam, eles jogaram mais. E o Avaí não fez isso. Muita ligação direto para o ataque. Quando teve a oportunidade, não fez e acabou recebendo o castigo, esse gol no finalzinho. Fábio, enquanto a gente fica aí revendo essas imagens, tivemos de ontem para hoje uma little polêmicazinha envolvendo o Rodrigão. Ele não foi viajar com o Avaí, claro, já está em Maceió, ele não foi viajar porque ele estava se recuperando de uma amidalite. Mas daí ele recebeu o convite dos amigos, tal, foi para a praia, o pessoal não perdoa, clicou o Rodrigão na praia no feriadão e publicou nas redes sociais, tal, já foi criada uma polêmica. Ele pode ir para a praia ou ele não pode ir para a praia, Fábio? Vamos separar as coisas aí. Se o jogador não foi relacionado, ele vai onde ele quiser. Não tem problema nenhum. O problema é que ele não foi relacionado, segundo a comunicação oficial do clube, que ele estava se recuperando uma amidalite. Aí, meu amigo, está se recuperando uma amidalite, você não pode ir para a praia no dia seguinte. É ficar em casa. Você tem que, no mínimo, descansar. E aí a gente traz outra questão. Eu já vou finalizar eu não quero polemizar. Vamos lembrar do Renato, semana passada, que perdeu a sua irmã, que perdeu o irmão, e voltou e jogou? Vamos lembrar do Judson, que perdeu a sogra, foi para o jogo? Quer dizer, são 2 pesos, 2 medidas. Eu estou vendo aí comprometimento do Renato e do Judson, mesmo com problemas pessoais, e nenhum comprometimento do Rodrigão, nem aí com a situação. Para fechar, tem mais coisas, tá? A gente vai apurar aí, do que simplesmente uma amidalite. Ah, uma amidalite, ele não viajou. Agora, ele faz o que ele quiser, não nessa situação que todo mundo tinha que estar pegando junto. Todo mundo tinha que estar pegando junto. Se fosse em outra rodada da Série B, se fosse mais no começo, no meio, ninguém ia cair em cima do Rodrigão. Mas agora, na reta final, precisando da vitória fora do G4... Eu lembro que no último acesso, quando o Avaí subiu lá contra o Londrina, gol do Diego Jardel, foi todo mundo, foi todos os jogadores. A diretoria do Avaí chegou a fretar um ônibus para os funcionários. Quer dizer, nessa hora, meu amigo, todo mundo tem que pegar junto. E o Rodrigão sabe, e o Mancha foi muito feliz, é o seguinte, hoje é mídia social. Hoje todo mundo tem uma câmera, hoje todo mundo está filmando. Quer dizer, o cara estava lá pulando na praia, feliz. Para quem estava de amidalite, é muito complicado. Por falar nisso, o pessoal está conectando, está mandando já pergunta, Cacau. Está participando. Só por justiça, perdão, Mancha. Claro. Eu conversei com a diretoria do Avaí hoje de manhã e é preciso falar sobre isso. Carlos Alberto Ferreira, diretor de comunicação do Avaí, diz o seguinte: Fábio, o Avaí vai se manifestar sobre esse assunto apenas na segunda-feira. Feito? Para dar a versão do clube. Galera participando? Tá participando sim. O Evandro falou, será que não vamos ter nenhum time catarinense na Série A 2019? Minha chape não ajuda, time bipolar. Toca do Leão, boa tarde. O Avaí perdeu muitos pontos em casa e agora é correr atrás do prejuízo. Vai ser difícil o acesso, mas não é impossível porque o Avaí faz coisa. Tá certo. Olha só, depois da vitória diante do Avaí, o Fortaleza foi em casa e coroou, né? Diante do torcedor, estádio lotado, fez a festa, bateu o Juventude e já levantou até taça. A gente tem algumas imagens, enquanto essas imagens rodam, eu quero a opinião do Fábio desse time do Fortaleza. O Fábio falou do Avaí, agora vai falar do Fortaleza do Rogério Ceni. Depois eu quero girar pro Badá e também pro Juca Miguel, que estão com a gente ao vivo em Chapecó e em Joinville, respectivamente. Fábio, essa potência toda fez por merecer? Bom, vamos separar. Não é essa potência toda. Esse time do Fortaleza, ano que vem, se for para a Série A, vai cair. Tá? É preciso falar isso. Mas é o time que mereceu ser campeão da Série B.
É preciso falar isso. Muitos jogadores que não foram aproveitados, como o Dodô, por exemplo, teve passagem pelo Figueirense, teve passagem pela Chapecoense, o Nenê Bonilha, que passou pelo Avaí, quer dizer... Então é um grupo muito fechadinho, é um grupo muito focado, é um grupo que comprou aquela ideia do Rogério Ceni. Então quando ele chegou, né, tipo assim, os jogadores respeitaram o nome do Rogério Ceni. Os jogadores respeitaram a liderança do Rogério Ceni. Rogério Ceni teve no São Paulo, ali era uma situação difícil, era complicado. E na época eu falei aqui, olha Mancha, não concordei que o Rogério assumiu o São Paulo. Eu acho que ele tem que ir para um outro time primeiro, menor, por uma outra divisão, pega a experiência, depois ele vai voltar para o São Paulo. É um caminho natural. Rogério Ceni vai treinar o São Paulo um dia, vocês podem anotar isso aí. Mas quando ele voltar, ele vai voltar tarimbado. Então essa ideia, essa correção de rota que ele fez do trabalho dele para o São Paulo, o grupo dos jogadores assumiu. A torcida assumiu. Tem um detalhe, o Fortaleza tem a segunda maior torcida, média de torcida, de um time campeão da Série B. Ele só perde para o Atlético Mineiro em 2006. Passou o Vasco da Gama, passou até o próprio Corinthians. Então, quer dizer, houve um casamento. Torcida, uma equipe, se não é esplendorosa, se não é uma grande equipe, mas é uma equipe fechadinha, focadinha, e um grupo que respeitou a autoridade do Rogério Ceni. Que legal. Ainda nesse assunto aí, na festa do Fortaleza, vamos colocar o Badá nesse assunto? Badá, claro, sempre fala da Chapecoense, das coisas do Oeste, mas hoje eu queria, nesse primeiro momento, saber a opinião dele justamente sobre o Rogério Ceni e sobre essa equipe do Fortaleza que surpreendeu todo mundo, conquistou com antecedência o título e uma vaga na Série A. Muito boa tarde, Badá. E Copa do Brasil também, né? Ano que vem. Copa do Brasil. Boa tarde, Marcelo Mancha, um grande abraço a todos ligados aí no nosso Clube da Bola. Eu acho que o Fortaleza, e a tabela aponta isso, né, foi a questão da regularidade. Encontrou regularidade e embalou. Aí, quando acontece isso, foi mais ou menos o que aconteceu com a Chapecoense em 2013, de forma surpreendente. Primeiro ano na Série B, fez um time comandado muito bem pelo Gilmar Dalpozo, encontrou regularidade, pegou embalo e acabou buscando acesso para a Série A. Na ocasião, o título ficou com o Palmeiras. Não é tudo isso, e concordo com o Fábio, e com todo respeito, não é tirar mérito de ninguém. E para mim o Avaí tem todas as condições de subir, de ganhar da Ponte Preta, independente do resultado de hoje. Pode até ganhar hoje, mas se não ganhar hoje, ganha em casa da Ponte Preta e vai subir. O nível técnico desta Série B não está lá essas coisas. Não é tirar o mérito, não interpretem mal, mas está aí a prova disso, é o campeão, com ex-jogadores, inclusive do Joinville, depois o Juca Miguel vai falar, acho que tem um zagueiro ali, o Diego Jussani, que jogou no Joinville, também não tem nada demais nisso, mas individualmente, se você vê a escalação do Fortaleza, Marcelo Boeck, que jogou aqui, principal goleiro da competição, era terceiro goleiro naquela equipe que nós infelizmente perdemos na tragédia, tinha o Danilo, o Follman e o Marcelo Boeck, fez uma baita de uma Série B, mas eles tiveram mérito pela regularidade. Foi a equipe mais regular e aí eu acho que entra o mérito do trabalho do Rogério Ceni. Para ele foi importante essa conquista aí, deu, digamos assim, um passo atrás para daqui a pouco dar vários passos à frente. Eu acho que o Rogério Ceni fez muito bem esse trabalho no Fortaleza aí, e ele está evoluindo, né? Eu acho que ele queimou etapas quando assumiu o São Paulo, agora fez a coisa certa, voltou para o Fortaleza e agora está se colocando à disposição aí dos grandes clubes do mercado brasileiro. Mas o segredo do Fortaleza foi regularidade. Individualmente, não é o bicho esse time, não é o bicho, muito pelo contrário, mas tiveram méritos pela regularidade, embalou e está aí comemorando o título e o acesso para a Série A do ano que vem, merecidamente. Legal, Badá. Você é fã do Badá, assim como eu, então segura aí que já já ele volta para falar da Chapecoense. De Chapecó, a gente vai para Joinville ainda nesse assunto. Fortaleza campeão, Fortaleza destaque da Série B 2018, comandado pelo Rogério Ceni. A opinião de Juca Miguel, do norte do estado. Tudo bem, Juca? Muito boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, Fábio, Carol, o nosso querido Badá. Passei raiva com a Chapecoense, hein, Badá? Passei raiva com o Avaí também. Eu disse aqui que eu ia torcer para os times catarinenses. A gente separa muito as coisas. A gente brinca, a gente zoa, mas eu bato muito nessa tecla que para a gente ter força em nível nacional, precisamos de times na Série A. O Eduardo, hein, Badá? Pô, dos tempos aqui, não vem dizer que eu sequei nada. Dos tempos aqui do Joinville, o Eduardo já tomava a bola nas costas. Tem que fechar esse lado direito, gente, pelo amor de Deus. E o Badá, fala, Badá, fala. Fala, Badá. Diferente. Secar é o cara que quer o mal do adversário, que fica... Tu não, tu é pé frio, pezinho frio. Pezinho frio, menino Juca Miguel. Como é que foi o basquete? Tá, decisão do...
Posso ser pezinho frio, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu dou total razão pra ti quando tu, às vezes, bota no teu Instagram, ou às vezes tu comenta aqui, que é um time sem vontade. Eu, que não sou torcedor ferreiro da Chapecoense, passei raiva com a omissão do time. Vai pra cima! 10, 15 minutos, os caras tocando bola ali atrás, Fabrício Bruno na esquerda, vai pra cima, pô! Tem que ir pra cima, tem que agredir. Aí quando tomou o gol, foi todo mundo pra cima e quase fez o gol. Mas depois a gente fala disso. Vamos falar do time do Fortaleza primeiro, que eu vou muito na do Fábio. Se esse time do Fortaleza jogar a Série A, vai brigar o tempo inteiro contra o rebaixamento. A dupla de zaga titular, Diego Jussani e Lígia, passaram pelo Joinville. Então é uma dupla de zaga bem consistente, mas para jogar uma Série B. Para jogar uma Série A, a pegada é diferente. A mesma coisa é o time do Avaí. Se o Avaí sobe para a Série A com esse time, né, o Fábio até pode falar com muito mais propriedade do que eu, precisa reforçar, porque senão chega numa Série A, vira um Paraná Clube da vida. Mas, gente, Fortaleza com muitos méritos. Eu acompanhei, acho que uns 15, 16 jogos do Fortaleza, um time bem consistente. Não tem nada demais, tá? Nada demais, não é uma super equipe, mas é aquele time que encaixa. Me lembra demais, a campanha do Fortaleza desse ano me lembrou a campanha do Joinville de 2014, quando o ex-presidente Nereu Martinelli foi buscar lá no Atlético Paranaense o Edgar Júnior, que ninguém conhecia, pegou o Jael no São Caetano, que hoje está voando no Grêmio, pegou o Jael lá com 104 quilos, resgatou, pegou um Bruno Aguiar encostado, trouxe um Anselmo que ninguém conhecia, e a mesma coisa fez o Fortaleza. Trouxe o Rogério Ceni, que conseguiu ter a maturidade de saber que ainda não dá para assumir o São Paulo, mas eu concordo muito com os meus amigos, os meus colegas aí do Clube da Bola. O time do Fortaleza não tem nada demais, mas é aquele time que encaixa. O time do Joinville em 2014, tinha o Edgar Júnior, que agora tá voando no Bahia, tinha o Everton, que era um motorzinho, tinha o Viana, que era o menino da base, o Fabinho, que hoje nos assiste lá na Barra do Sul, e era um time bem certinho, não tinha nada demais, era um time encaixadinho, e foi o que aconteceu com o Fortaleza, que com méritos, que com muita consistência, a palavra que o Badá falou é o que precisa na Série B, regularidade. Um time que não tem regularidade não consegue o acesso da Série B. O Figueirense é um exemplo disso, certo, Fábio? Começou com o Milton Cruz arrancando, aí demitiram o Milton Cruz, o Figueirense em 11 partidas, se não me engano, venceu uma ou duas, um aproveito muito baixo, e só não vai cair porque a campanha do Milton Cruz, pelo que eu acompanho aqui da Série B, foi o que vai permanecer o Figueira na Série B. E é isso, gente. Então, o Fortaleza tem muito mérito, mas a palavra-chave desta Série B é regularidade, meus amigos, e parabéns, conquistou. Agora, pô, né, ô Fábio, segura, Fábio, um pontinho dentro de casa tá bom, cara. Pra que vai todo mundo no desespero aos 45 me leva um gol de contra-ataque? Eu tô fazendo as contas aqui, ó, os times eu acho que vão subir 61 pontos, a quarta vaga. Segura um empate abençoado dentro de casa. Agora vai ter que buscar ponto lá contra o CSA e jogar no Rei Pelé não é fácil. Mas é importante, precisamos ter pelo menos um time catarinense na Série A do ano que vem. É preciso, é saudável pro nosso estado. Agora eu vou falar uma coisa, viu? O Badá tem razão. Quando o Juca Miguel disse que ia torcer para a Chapecoense, ia torcer para o Avaí, eu fiquei preocupado. Porque o homem só comenta a distância, as glórias, os feitos dos outros. É sério. A situação é tão complicada para o Juca, viu, Badá, que se ele comprar um circo, o anão não cresce mais. Aliás, o anão cresce. Se ele comprar um circo, o anão cresce. Aí vai ter que vender o circo. É azarado esse homem, rapaz. Essa é de chorar, né, Fábio? É de chorar. Deus, podia ter escolhido uma melhor, né, cara? Essa do circo aí, do anão, essa aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ô, Juca! Juca, o Juca tu viu o que os jogadores do Fortaleza estavam segurando ali? Tu sabe o que é aquilo ali? Hein? Tu sabe o que é aquilo que os jogadores do Fortaleza estavam segurando ali? Dando volta olímpica? Não sabe o que é aquilo? Troféu! Dando volta olímpica, aquele objeto na mão. Ah, um troféu! Faz tempo, né, filho? Calma que ele vai... Né, que não vê calma, pera aí, né? Calma que ele vai sair daqui, ele vai pro museu e vai ver que é troféu. Que nós temos 2 títulos nacionais aqui, nem vem falar. Para, nem vem. Aí não dá, né? Nem vem. 2, Série B e Série C. Capital tem quantos? Capital tem quantos? Ele quer saber a capital tem quantos? Quem tá perguntando aí? Badá. Badá o quê? Quantos títulos nacionais? Badá, essa briga é de vocês aí. Deixa a gente aqui. Ah, não, a briga é de vocês aí. Vamos fazer o seguinte, vamos seguir o programa então. Continuamos falando de Série B, agora o Criciúma. O Tigre se complicou de vez na competição. O Criciúma ainda só depende das próprias forças para escapar do rebaixamento, mas fazia tempo que a equipe não se aproximava tanto da zona perigosa, a zona de queda.
Vitória encaminhada diante do CRB para sair do sufoco de vez. 3-1 com esse gol de Eduardo. Mas aí... O torcedor ficou frustrado, né? Quero ver o resultado praticamente nas mãos e fugir assim. O Tigre levou 2 gols. O segundo deles com requintes de crueldade. Jaci Maranhão contra. Agora, a essa altura do campeonato, é até difícil saber quanto o Criciúma precisa somar para evitar o rebaixamento. Não, eu acho que com uma vitória já salva, né? Não, mas eu acho que, como você falou, a gente tem que pensar jogo a jogo. Eu acho que o próximo jogo é o mais importante. E a verdade é que o próprio Criciúma se colocou nessa situação difícil. Depois de flertar com a parte de cima da tabela, não venceu mais. O Tigre chegou a ficar 7 jogos sem perder, mas já está a 7 sem vitória. São 4 empates, 3 derrotas e muita preocupação nessa reta final de campeonato. Já era para estar fora dessa situação já há muito tempo, perdemos muitos pontos dentro de casa. E num momento tão delicado, o ídolo Zé Carlos anda devendo. Perdeu pênalti no último jogo, arrumou confusão com a torcida depois do terceiro gol, mas ainda tem a confiança do elenco. Não vem numa grande fase, mas eu tenho certeza que ele ajuda muito a equipe. E o Tigre parte para Goiânia com a missão de frear um time que ainda sonha em acesso para a Série A. Secar os adversários? Melhor deixar para lá. O que nós temos que tentar resolver é o nosso jogo. Resolver o próprio jogo passa por ajeitar a defesa. O Tigre tem tomado muitos gols. Nós estamos errando demais, facilitando demais na marcação. Eu estou muito chateado de ter tomado 12 gols em 4 jogos. Muito. Tem gente já colocando o olho na próxima rodada, pensando na partida contra o rebaixado Sampaio Correia no Heriberto Wilson. Uma estratégia, no mínimo, perigosa. Se der para se garantir diante do Vila, melhor assim. O principal objetivo é o jogo do Vila Nova. Porque o Vila Nova está subindo. Vem o resultado de lá. Se vir para a última rodada aqui contra o Sampaio Correia, é outra história. Eu acho que contra o Vila é o jogo mais importante, vai ser uma final para nós. Caso aconteça algo de errado, a gente tem que ir dentro de casa a gente não pode perder e tenho certeza que esses 2 jogos aí vai dar tudo certo e nós vamos conseguir 2 excelentes resultados aí e salvar o time. Vila Nova do técnico Emerson Maria é uma equipe enjoada, considerada daquelas enjoadas no futebol. Olha só, Fábio Machado, Figueirense, se despediu do torcedor, jogando no Scarpelli, diante do Paysandu, largou na frente. Parecia que ia conseguir a tal vitória que o Rogério Micali tanto busca, né? A segunda vitória do Rogério Micali, mas o Papão fez a virada. O que aconteceu, ou melhor, o que não aconteceu no estádio Orlando Scarpelli? Olha, Mancha, na verdade esse jogo eu não tinha nenhuma esperança, né? Eu digo assim, não tinha esperança porque eu já imaginava uma despedida melancólica, uma despedida triste do Figueirense, jogando no estádio Orlando Scarpelli. Já imaginava um público realmente muito baixo, como de fato aconteceu. Só que a bola rolando, assim que começou o jogo, passou aquela falsa impressão de que realmente seria o dia do Figueirense. O Figueirense abriu 2-0. Aliás, é preciso enfatizar, bom esse atacante Elton, hein? Muito bom. Entrou agora há 2 meses, já tem 10 gols marcados. É o artilheiro do Figueira? É o artilheiro do Figueira, quer dizer, ainda mais no ano em que o Figueirense acabou sofrendo, principalmente no Brasileiro, com o Enan e com o André Luiz. Esse jogador ele chegou e encaixou muito bem no time do Figueirense. Aí aquela história, fez 2-0, tomou um pênalti, 2-1, aí foi dando espaço. No segundo tempo, foi um banho de bola do Paysandu, mais um banho de bola da equipe do Paysandu. Pressionou de tal forma que deu 70-30 na posse de bola, só para ter uma ideia. E só para entender o drama desse jogo, né, o quadro desse jogo, a imagem desse jogo, com 38 minutos a torcida já estava pedindo, brincando, muitos ali, para acabar o jogo, porque sabia que o Figueirense iria tomar o terceiro gol, iria perder o jogo, era uma questão de tempo. E como de fato aconteceu? Vaia para os jogadores, vaia para o treinador Rogério Micali, que acabou sendo expulso, disse que não fez nada. Pô, ele saiu da casa-mata dele, foi lá no cantinho, lá na hora de anular o gol. Como é que não fez nada? Não fez nada se ele ficasse ali quietinho. Então ele acabou sendo expulso. E realmente foi uma despedida mais triste ainda, mais melancólica ainda do que eu imaginava. Agora, Figueirense vai ser rebaixado? Se o Mancha me perguntar, já estou antecipando. Não acredito, porque é uma composição de resultado. Olha, aí teria que ser sacanagem, né? Teria que ser sacanagem. Figueirense teria que tomar 3,
o Paysandu teria que fazer 3, só que o Paysandu pega o Atlético Goianiense que ainda tem uma remota chance, quer dizer, o Paysandu tem que tirar agora uma diferença de 6 gols. 8 gols, não é 6, é 8 gols do Figueirense. Então, sinceramente, não acredito em rebaixamento. Agora, de tudo que aconteceu, Figueirense ainda ir para a última rodada com chance mínima de rebaixamento é realmente vergonhoso. O que está claro, já disse aqui, vou repetir, quem salvou o Figueirense do rebaixamento por 2 anos seguidos para a Série C foi o técnico Milton Cruz. Não estou aqui defendendo o Milton Cruz, não estou dizendo que ele é um grande técnico, eu critiquei muito ele aqui, mas é dado, é número. Por 2 anos seguidos, quem salvou o Figueirense do rebaixamento foi o Milton Cruz. Ano passado, quando ele pegou, o time estava na zona do rebaixamento, né? O Figueirense se salvou, e esse ano, aquela pontuação que ele deixou ali na 5ª posição, e não vamos esquecer, ele foi demitido após ter vencido o Avaí fora de casa e ter empatado com o Fortaleza lá no Ceará. A chamada gordura no futebol. Quem deixou foi ele. Isso eu entendo. Isso eu entendo. Aliás, eu quero só fazer um registro aqui, que assim, Mancha, o nosso trabalho é muito complicado, porque quando você critica, o Fábio criticou. Quando você elogia, muitas vezes é esquecido, tá certo? E eu fiz essa postagem, não foi um elogio ao Milton Cruz, foi uma constatação numérica, tá ali, numérica. E o Milton Cruz ligou para mim na quinta-feira. Liguei aqui, ligação de São Paulo. Ô, Fábio. Já pensasse que era o banco, o banco. A empresa de telefonia. Aquela coisa toda. Aquela ligação que tu fala alô e ninguém atende. Ô, Fábio, é o Milton Cruz. Ele ligou para agradecer. Então, acho que é muito legal isso quando o profissional tem esse senso, né, de entender onde cabe a crítica. E ele sabe que eu critiquei ele muito, ele sabe disso, ele falou, Fábio, tu me criticou, mas eu respeitava. Então, eu estou te ligando para agradecer. E só sobre o Milton Cruz, ele tem várias propostas, tem uma proposta do exterior, mas ele finalizou dizendo o seguinte, não é fácil ser treinador. Não é. Olha só, o Cleiton Ramos pegou com exclusividade, após a derrota do Figueirense, uma sonora com o Marco Antônio, meia do Figueirense, conversou com ele. A gente recebe muito uma questão, né? Encontra os amigos na rua, havaianos, alvinegros, torcedores da Chape, do Joinville, e eles perguntam, o que está acontecendo com o Figueirense? É salário atrasado, não é? Vamos dar uma olhadinha no que o Marco Antônio respondeu para o Cleiton. É uma dificuldade que a gente vem passando no ano, todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo, acho que está já maçante, né, para a gente ter que ficar toda hora trabalhando em cima disso. A gente espera que a situação possa se resolver o mais rápido possível. Essa parte salarial, falaram alguma coisa? Como pode ser resolvida? Não falaram não. Isso chateia? Demais, né? A gente tem família, a gente tem coisa para resolver, coisa para fazer, mas também não pode colocar toda a culpa em cima disso, né? Quando a gente entra em campo, ninguém quer saber o que acontece fora e a gente é cobrado em cima daquilo que demonstra em campo. Então, eu acho que a gente deixou a desejar e está sofrendo por isso. Olha, depois a gente volta a falar do Figueirense. A Graziele Aguiar, nossa repórter e apresentadora, conversou com o Ferrarese. Foi destaque nessa caminhada do Figueira, mas acabou sumindo um pouquinho nos últimos jogos. Mas daqui a pouco a gente vai ver esse bate-papo da Grazi com o Ferrarese. A Série A movimentou os gramados no meio da semana. Somente uma partida terminou sem gols. Sport e Vitória ficaram no 0-0. Nos outros 9 jogos, as redes balançaram. Vamos dar uma olhada. O líder Palmeiras recebeu o Fluminense. Borra abriu para o Porco. Felipe Melo ampliou com um golaço. E de cabeça, Luan fechou a conta. Palmeiras 3, Fluminense 0. Em São Januário, em cobrança de pênalti, Thiago Galhardo marcou para o Vasco. Na sobra, Léo Pereira deixou tudo igual. Vasco 1, Atlético Paranaense também 1. Fábio Santos colocou fim no jejum de 6 jogos sem vitórias para o Galo. Paraná 0, Atlético Mineiro 1. No Mineirão, David deu um toquinho com categoria na saída de Cássio para garantir a vitória. Cruzeiro 1, Corinthians 0. Na Fonte Nova, Bahia e Ceará. Calisson abriu para o Vovô. De cabeça, Zé Rafael empatou. E já nos acréscimos, Edgar Júnior marcou o gol da virada. Bahia 2, Ceará 1. No Maracanã, Henrique Dourado de primeira marcou o gol da vitória flamenguista. Flamengo 1, Santos 0. Luiz Fernando chutou rasteiro sem chances para Jandrei. Chapecoense 0, Botafogo 1. No Morumbi, o tricolor gaúcho saiu na frente com Everton Cebolinha. Mas Michel marcou contra, empatando para os São Paulinos. São Paulo 1, Grêmio também 1.
Leandro Damião abriu o placar para o Inter. Edenilson fechou a conta para o Colorado. Internacional 2, América Mineiro 0. Olha, tá aí, a gente viu o gol da Chape. Tô aqui curtindo a foto do Badá, porque eu sigo ele nas redes sociais. Vamos voltar para Chapecó. Agora sim, o Badá vai falar do Verdão. Percebi que após a derrota, né, diante do Botafogo, o Badá foi lá, fez um texto, publicou e até uma crítica ao goleiro Jandrei, que andou falando demais. Conta pra gente essa história, Badá. Pois é, Mancha, vamos fazer um resumo da semana que estava sendo perfeita até quinta-feira, 4 horas da tarde. Segunda-feira, a Chapecoense foi lá e ganhou do Santos de forma surpreendente, o que é comum nesse time da Chapecoense. Teve um telespectador ali que mandou a mensagem que a Carol registrou, né, dizendo que o time da Chapecoense é bipolar. Eu que sempre brinco, desde o início do ano, dizendo que esse time da Chapecoense é bipolar. Então, foi lá e ganhou do Santos. Foi lá e ganhou do Santos, aí a gente estufou o peito aqui, terça e quarta e até quinta hora do jogo. Aí a saga na quarta-feira secar os adversários e nem que a gente encomendasse os resultados não daria tão certo assim. Com o empate do Vasco, ganhava até 50, ela vai pedrada, de 1-0 do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense, a gente viu ali, foi lá e empatou. Terminou o jogo do Vasco com o Atlético, vai para Bahia e Ceará, com o Ceará vencendo por 1-0, torcendo pro Bahia, daí Zé Rafael empatou e o Edgar Júnior ali, de letra, 2-1 nos acréscimos também, resultado perfeito para a Chapecoense. Aí faltava um, que era o empate, tinha que ser empate, Sport e Vitória, e aí terminou 0-0. E aí a gente foi para a Arena Condá, 17 mil torcedores, cheio de confiança de que a Chapecoense daria o pulo do gato, que a Chapecoense nesse jogo sairia da zona de rebaixamento e ganharia 3 posições. Aí meus amigos e minhas amigas, com 10 minutos de jogo, a gente viu que não ia dar. Com 10 minutos de jogo, 15 minutos, a gente já viu, olhava um para o outro e dizia, é hoje que não vai ser hoje que vai conseguir sair da zona de rebaixamento e ganhar 3 posições. E não deu outra, não deu outra. Não conseguiu criar uma oportunidade durante o jogo inteiro. Durante o jogo inteiro. Teve uma falta cobrada ali pelo Diego Torres, teve um chute de fora do Eli Carlos e foi só. Essa falta aí foi o que de mais perigo levou ao gol do Gatito Fernandes. O Botafogo deitou e rolou, fez de conta que estava jogando em casa. Olha só que tranquilidade, olha que facilidade para trocar passes, para buscar jogada. Não dá para admitir, dá uma olhada aí, ó. Mesma coisa que o jogo lá contra o Bahia. 2 jogadores em cima do jogador, um livre aqui, onde é que está o seu Eduardo? Não sei o que estava fazendo, sei que o Luiz Fernando recebeu sozinho e acabou fazendo 1-0 e ali liquidou a fatura. Ali liquidou a fatura e sem poder de reação, o time morto em campo, com todo respeito. É tipo de jogo que começa a perder no vestiário. Elogiei muito durante a semana o Claudinei Oliveira pelas suas ações no jogo contra o Santos, pelas suas opções que foram corretas, mas a gente bateu na tecla, olha, gente, tem que levar a sério esse jogo perigoso, a Chapecoense contra times, parece que times de cima da tabela de classificação, volta e meia comete um crime, contra os times de baixo se complica, e se complicou dentro de casa num momento que poderia respirar com tranquilidade. Que ano sofrido, que ano desgraçado para a Chapecoense dentro de campo, porque não é possível, não é possível. É tipo de jogo que começa a perder na mobilização interna, dentro do vestiário. O time entrou disperso em campo, desconcentrado, o Juca tem razão. Com 15 minutos a gente só viu o time tocando de lado, recuando para o Jandrei, dar chutão. A Chapecoense fez 42 levantamentos para dentro da área. Não é cruzamento. Cruzamento é quando chega na linha de fundo e cruza. Não, levantava. Passava do meio de campo, levantava a bola na área. 42, 35 errados. 7 mais ou menos certos. Então, sabe, o torcedor ficou indignado da maneira como perdeu para o Botafogo. E aí todo mundo nervoso, todo mundo irritado pela atuação e pela derrota. Aí o seu Jandrei vai, na saída do campo, na televisão que estava transmitindo o jogo, vai e me diz, não, o meu trabalho não é para o torcedor. O meu trabalho não é para o torcedor, o meu trabalho é para mim e para o grupo. Mas por quê? Foi amaldiçoado nas redes sociais, foi massacrado nas redes sociais pelo torcedor. Depois aí à noite viu o erro que cometeu e aí gravou um vídeo lá pedindo desculpas, se justificando. Ontem informaram para a imprensa que houve uma reunião da diretoria com o Jandrei, que chamaram a atenção, foi advertido o jogador, não financeiramente, mas verbalmente, e ficou por isso mesmo, e segue o baile, já deve estar viajando para Porto Alegre junto com o grupo. Mas olha, foi uma semana que tinha tudo para terminar bem, para mim estar hoje aqui feliz da vida, calmo, tranquilinho, mas para que
ser tudo com calma, com tranquilidade, com um ambiente bom, se pode ser ao contrário. Você pode ser um ambiente pesado, você pode ser um ambiente ruim, e é isso que nós estamos vivendo o ano inteiro, e principalmente no Campeonato Brasileiro. É um que outro jogo de exceção, porque a regularidade da Chapecoense é nivelada por baixo neste campeonato. Então, contra o Santos, por exemplo, foi uma atuação de exceção, contra o Inter aqui, contra o Atlético Mineiro aqui, um que outro jogo, o time se superou e buscou alguns resultados. Mas ainda não podemos jogar a toalha, né? Porque fica feio. 4 jogos, tem que buscar aí, quem sabe, 7 pontos para permanecer na Série A, e amanhã tem o Grêmio lá na Arena em Porto Alegre. Então, infelizmente, terminamos a semana desse jeito aí, esperando que amanhã, quem sabe, possa recuperar contra o Grêmio lá em Porto Alegre os pontos que perdeu aqui. O ambiente ficou pesado, clima ruim pela atuação, pela derrota e também pelas declarações do goleiro Jandrei. Legal, Badá. A gente tem esse videozinho que o Badá citou, do Jandrei conversando com a torcida, pedindo desculpas. Já já a gente vai mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte, sair dos gramados, vai para as quadras de basquete em Joinville, como era de se esperar, um jogaço marcou a final do estadual de basquete catarinense. E apesar do equilíbrio e da presença da torcida da casa, foram os visitantes, o time de Blumenau, que garantiu a 7ª conquista na história. Como era de se esperar, a finalíssima foi um jogaço que empolgou a galera no ginásio. Jogo de raça, de disposição e com Blumenau tomando as iniciativas, mantendo o controle de um placar apertado. Mas no embalo da torcida, Joinville foi pra cima e deixou a emoção viva até o final. Faltando 40 segundos para o fim do quarto quarto, Blumenau tinha vantagem de 2 pontos pra cima dos donos da casa. Mas o time do professor Serjão segurou as pontas e fez a festa, fechando o jogo com o heptacampeonato estadual. Joinville 68, Blumenau 71. A gente pecou por alguns erros no meio da partida, entre segundo e terceiro período. E no final a gente correu, mas não conseguiu buscar, não foi o suficiente. Jogo decidido no detalhe, a gente fez realmente uma partida boa. Chegamos com um espírito forte para decidir. E graças a Deus veio para nossa mão. Foi um jogaço, praticamente decidido no detalhe, com 2 equipes que já são consideradas de ponta no basquete até do Brasil. Mais uma prova de que o basquete aqui do estado está com tudo. O maior campeonato estadual do Brasil, com 14 equipes. Isso aí salienta a grandeza do trabalho, a grandeza da equipe que trabalha com isso. Fazer o seguinte, vamos para Joinville, para o Juca falar um pouquinho desse jogo. A vitória foi de Blumenau, mas o jogo aconteceu no norte do estado. Juca acompanhou. Juca, estão querendo pegar no teu pé aqui no estúdio, mas eu não vou deixar não. Não vou deixar não. Como é que foi esse jogo aí, Juca? Vitória do Blumenau, mas foi na casa do Joinville. Ai, mancha, não tá fácil, não tá fácil, mas... Não tá fácil, mas assim, ó, o Joinville que acabou perdendo também no futsal, teve a oportunidade de encerrar a carreira do Falcão. Falcão que, inclusive, acabou falando cobras e lagartos. É que sempre teve uma rivalidade de Joinville e Jaraguá, o tempo que ele jogava pela Malva, enfim, aquela coisa toda. E o Joinville teve a oportunidade, só pegando o gancho do futsal, de encerrar a carreira do Falcão aqui, mas acabou perdendo na prorrogação um jogo tipo daquele de 1950, que Brasil e Uruguai, que nunca ninguém vai explicar. 6-2 no tempo normal, o Joinville acabou perdendo novamente para o Falcão, mas tá aí, ó. Essas são as imagens e o basquete de Joinville, time que disputa o NBB, vence Bauru, faz um jogo espetacular contra o Flamengo, que é o melhor time a nível nacional, ganha de Vasco fora, ganha do Botafogo fora. O que a gente imaginava? Vai conseguir cadenciar. Essa equipe do Blumenau é muito boa, tá? É muito boa, mas o Joinville que disputa um campeonato brasileiro, a expectativa era que pelo menos tivesse uma tranquilidade um pouquinho maior. Mas méritos totais da equipe do Blumenau, o jogo de Joinville, do Daniel Coxinha, acabou não encaixando muito bem, as bolas de 3, como são costumeiras, não caíram, e tá aí, no último lance essa bola, esse chute do Vezarinho também não entrou, e Blumenau com muito mérito, mas com muito mérito mesmo, fez o jogo padrão Blumenau e o Joinville não conseguiu ser superior como a gente imaginava e também está fora aí, ficou com o vice-campeonato estadual, agora foca totalmente as suas forças no NBB, está na 8ª posição, a gente sabe que o nível do NBB é bem maior, mas eu esperava assim, mancha, um título contra a equipe do Blumenau por toda a estrutura que já tem o basquete de Joinville, mas parabéns ao Blumenau aí pela conquista deste título, o 7º na história do time blumenauense. Teve transmissão, né, Fábio, da Record News, do Grupo RIC. Exatamente, grande transmissão. E vamos parabenizar, né, o comentário. Gostei, viu, meu querido Juca Mick Jagger.
O pessoal tá querendo pegar no teu pé, Juca, mas eu não vou deixar não, vou te defender, Juca, aqui no estúdio. Cacau, pra gente ir pro intervalo, o pessoal mandou algum recadinho aí? O pessoal tá participando, mas já tá mandando recado no nosso Facebook. A Margarete Machado tá de aniversário hoje, do sul do Rio de Santo Amaro, alvinegra, irmã do Chicão, nosso telespectador assíduo. Tem também o Jairo, que tá participando, falou boa tarde a todos. Será que vamos ter 9 clubes na região sul na Série B ano que vem? Ontem o CRB venceu Londrina e o meu Avaí, será que vai subir ou não? Estamos na torcida. Estamos na torcida. Um rápido intervalo e a gente volta na sequência com mais Clube da Bola. O futebol catarinense é sempre destaque aqui na tela da RIC TV. Rapidinho.